Boa noite, amados da IPCF. Mais uma vez, peço permissão para entrar nas suas casas, levando um abraço, dar socorro para vocês, da nossa família. É um privilégio, mais uma vez, meditarmos na palavra do Senhor. E o nosso desejo nessa noite é que você esteja gozando da doce presença do Senhor, experimentando da graça dele todos os dias, da misericórdia dele no suprir diário, de todos os dias. Eu sei que nada tem lhe faltado, nenhuma praga entrou na sua tenda, porque o Senhor tem guardado os seus filhos. Vamos meditar em 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 13. Por favor, abram suas Bíblias e me acompanhe nessa leitura. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos seus filhos. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Essa narrativa, ela ocorre após ter sido morto Saul, Jonatas e seus irmãos. E logo em seguida, corre pelo palácio, em todos os lugares, a notícia de que o novo rei surgiria. Esse rei chamava-se Davi. E como único sucessor do rei Saul, que restava era Mefibosete, com a idade então de 5 anos. A sua babá, com a intenção de preservar aquele menino, porque sabia que ele também seria o próximo a ser morto, porque seria a ameaça real ao trono do novo rei. Ela foge, e em desespero nessa correria, fugindo da morte, da perseguição vindoura, essa criança cai dos seus braços e, por uma fatalidade, tem as suas 2 pernas quebradas. E ela consegue fugir. E a Bíblia fala
que ela vai para um lugar chamado Lodebar e se hospeda ali na casa de um homem chamado Maquir. Provavelmente esse homem conhecia Saul. Provavelmente ele também teve conhecimento que aquela criança era um sucessor de Saul, era um neto seu, e passa a educá-lo, a cuidá-lo. Mas a situação naquele lugar era um lugar de muita pobreza, de muita miséria, posto que, segundo narra, conta a história, Lodebar significava lugar de esquecimento, era uma terra muito árida, lugar de muitas privações, muita necessidade, onde era registrado lugar de sofrimento. E essa criança foi parar nesse lugar, sem nenhuma perspectiva, longe de qualquer assistência social, não havia ajuda governamental para a saúde, e aquela criança passa a ser discriminada, passa a ser desprezada e viver, quem sabe, pelas ruas a mendigar o pão. Se não passaria mais fome, porque havia um cuidado de um homem que, pela sua misericórdia e providência de Deus na vida daquele homem, daquela criança, o alimenta. Mas ele passa a ser de uma forma dura, porque um aleijado não tinha o menor valor, como ainda hoje, nos nossos dias, são sofredores, sofrem, pessoas que sofrem discriminações, assim muito mais aquela criança. Mas aquela criança, ela era filho do rei. Estava vivendo aquele momento por uma fatalidade. E foi parar naquele lugar de sofrimento, chamado Lodebar, terra de esquecimento. E aconteceu que ele não sabia, mas havia uma aliança entre Davi e Jonatas. Na falta de um ou de outro, o que ficasse cuidaria dos seus filhos. Era muito grande o amor entre esses dois amigos, Jonatas e Davi. E assim ocorreu. Após vencer todas as batalhas, Davi, aqui no seu descanso, lembra da aliança feita a Jonatas e manda buscar de Lodebar a Jonatas. Eu fico imaginando, quem sabe ali pelos lixões do Rio Grande do Sul, naquela região muito pobre, de repente invadir ali a carruagem do rei. E as pessoas ficam a olhar o que seria, e desce de lá seus representantes, procuram essa criança que se arrasta pelo chão, esse jovem agora, e o leva para o palácio. Aquele menino vai, quem sabe, respirando ameaças, agora de um rei, porque ele sabia que se tivesse sido descoberto a esse rei, que ele seria um herdeiro, um neto do rei Saul, ele seria morto, porque representaria, quem sabe, uma ameaça. Muito embora ele fosse aleijado e naquela cultura um deficiente não poderia herdar o reino, mas ele seria morto, por representar ainda lembranças do passado daquele rei que outrora governara aquele país. Mas Davi, como um rei ungido por Deus e pela amizade que havia com Jonatas, ele resolve usar, como fala o texto, da bondade de Deus para com o filho de Jonatas. E ele levanta Mefibosete, o abraça e calorosamente faz aquela declaração firme e estarrecedora, onde as pessoas ficaram sem entender. Ele declara que a partir daquele momento, ele não seria mais um mendigo, não seria mais alguém de desprezo, de chacota. Ele se sentaria todos os dias à mesa do rei e habitaria agora no palácio, com suas vestes renovadas. Ele sentaria à mesa como se fosse um de seus filhos. Ele passaria a morar todos os dias na casa do rei. Não só ele, mas como seu filho, cujo nome era Mica, passa a habitar junto com a família real. A sua situação de vergonha, ela passou. Agora ele passa a ser de novo herdeiro daquilo que lhe pertencia. Ele toma posse de novo de todo o patrimônio que seu avô Saul o havia deixado.
E Davi o coloca numa posição de honra, porque ele era filho do rei e agora está restituído à sua posição real. Meus irmãos, essa é uma reflexão que também nos coloca a refletir sobre a nossa condição posterior. Quem sabe nós não andamos em lugares assim, como em Lodebar, lugar de miséria, lugar de vergonha, lugar de sofrimento, de humilhação. Mas nós não fomos esquecidos pelo nosso Deus. A sua graça, a sua misericórdia, assim como ela alcançou aquele homem naquele lugar de miséria, também nos alcançou um dia nos nossos mais diversos lugares, nas mais diversas situações, alguns em mais sofrimentos, outros em menos. Mas nós fomos achados pelo Deus que alcança a cada um de nós pela sua misericórdia, pela sua graça, aquela graça irresistível. Não há como recusar o convite real. Quando o rei chama à sua mesa, não há como recusar. Nós nos sentimos às vezes como como Mefibosete. Quem somos nós? Um cão morto. E valor teríamos nós? Mas Deus nos coloca na posição de filhos do rei. Nós somos filhos do rei. Foi isso que Deus nos tornou. Nós temos uma herança celeste, uma herança eterna, e nós vamos habitar eternamente na mesa do rei. Ele nos chama agora, nos chamou através de seu Filho Jesus e nos coloca na posição de sentarmos na mesa do rei. Que glorioso dia será esse em que nós estaremos de novo sentados à mesa do rei eternamente. Mas enquanto ainda não isso ocorre, nós temos aqui ainda o privilégio de dia após dia andarmos na presença dele. Não sei você, irmãos, mas ainda encontramos, infelizmente, pessoas que são filhos do rei, mas que estão vivendo nessa condição de Mefibosete. Nos costumes de outros povos, na prática de outros povos, se alimentando de migalhas, se arrastando pelo chão como se coxos, como se aleijados fossem. Mas Deus te levantou, Deus te chamou para ser filho do rei. Então, toda situação que você está passando, saiba que o rei está de novo lhe chamando à sua mesa e lhe dando de volta as partes da sua herança, a parte que lhe compete, que é estar na presença do rei, à mesa com os seus filhos, como se irmão, com uma só congregação, uma só família. E é essa reflexão que nós fazemos nessa noite. Há muito mais a conversar, muito mais a dizer, o tempo não nos permite. E que a graça de Deus, nosso Pai, que nos chamou da condição de desprezíveis da sociedade, de menores de tudo, nós não somos mais do que ninguém nessa posição de filhos do rei, mas nós somos herdeiros das moradas celestes. É isso que nos anima todos os dias a entender isso. Um dia nós vamos estar sentados à mesa com o nosso Rei, eterno Senhor. Essas palavras que eu queria compartilhar com os irmãos e trazer à sua memória. E seja a situação que você estiver vivenciando, posicione-se como herdeiro da promessa, como filho do nosso Rei e Salvador, sabendo que viver pela graça nos é o bastante. Como disse o apóstolo Paulo, a ele bastava a graça do Senhor dia após dia, não importando-se as lutas, os sofrimentos momentâneos, mas nós temos a graça do Senhor que nos garante essas promessas eternas. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Continuem firmes no propósito de estarmos juntos no mais breve tempo possível, como igreja do Senhor, confraternizando e nos alegrando de participarmos desse reino do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.